projeto que altera o Plano Diretor de Goiânia foi aprovado no dia 25 de abril por 24 votos a favor e 7 contra. A votação ocorreu em meio a protestos de estudantes, professores e também defensores do meio ambiente e dividiu opiniões. Mesmo com toda a polêmica, o texto foi sancionado pelo prefeito no dia 29 de abril. E para falar mais sobre as implicações dessas alterações no Plano Diretor, está agora nos estúdios do Conexões o professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Camilo Amaral. Olá, professor, o Conexões agradece a sua presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade de debater esse tema que é tão importante para a cidade. Além do professor, também estamos aqui com a professora do IESA, Instituto de Estudos Socioambientais, professora Selene Monteiro. Olá, professora, o Conexões agradece a sua presença. Tudo bem, eu agradeço a oportunidade através do meu instituto, o Instituto de Estudos Socioambientais. Bom, antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria explicando um pouco mais sobre as alterações no Plano Diretor de Goiânia. O atual Plano Diretor de Goiânia foi regulamentado pela Lei Complementar 171, de 29 de maio de 2007. Esta lei determina as normas urbanísticas do município e as alterações relativas ao sistema viário, à ocupação de grandes áreas e também à drenagem urbana. Para a concepção do projeto, houve intensa participação popular. Foram feitos 280 eventos públicos, envolvendo cerca de 253 entidades públicas e privadas e com a participação de milhares de pessoas. No mês passado, foram aprovadas as primeiras alterações a rever o plano diretor da cidade. O projeto foi aprovado por maioria na Câmara de Vereadores e depois sancionado na íntegra pelo prefeito Paulo Garcia. Olha, o plano diretor, assim como a revisão do plano diretor, foi um processo bastante estudado, discutido por técnicos, da prefeitura, assim como o próprio prefeito também esteve bastante envolvido e a Câmara também. Então, o plano diretor ele vem trazer realmente assim inovações, benefícios para a cidade. É uma matéria que já foi votada, já foi aprovada pela casa, já foi sancionada também pelo prefeito. Então, é um procedimento necessário, alterações são necessárias sim e com certeza trarão benefícios sim para a nossa cidade. As alterações no Plano Diretor de Goiânia dividem opiniões, principalmente aquelas mudanças referentes à possibilidade de construção de indústrias e galpões em áreas de grande movimentação da cidade. E também a possibilidade de construção de prédios em 3 vias: a Avenida 85, a Avenida T9 e a Avenida T7. Na verdade, não foi uma revisão, foi um projeto para atender os interesses dos grupos econômicos da cidade de Goiânia. Aprovou-se um plano diretor que vai travar a cidade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do trânsito da cidade de Goiânia. Imagine adensar T7, T9, Avenida 85, Avenida Perimetral. Nós vamos continuar lutando por uma cidade sustentável. Existe assim, uma preocupação enorme da administração, do prefeito Paulo Garcia, com o bem da cidade, com a sustentabilidade da nossa cidade e a questão também do desenvolvimento, da oferta de maior número de emprego também. Enfim, todo esse processo está sendo analisado de uma forma conjunta, tanto o bem da cidade como no meio ambiente, enfim, todas as questões. Agora, a questão econômica, desenvolvimento também é um tema bastante importante e que também foi prestigiado, foi assim trazido com muita ênfase nessa revisão do plano diretor. Para o vereador Djalma, a aprovação das alterações não atende aos anseios da população e por isso ele pretende barrar as mudanças. A iniciativa principal é uma lei de iniciativa popular, ou seja, está na lei orgânica do município, ou seja, está condicionada a 5% do eleitorado goianiense para que a gente possa anular ou dar nulidade à lei que foi aprovada anterior, nós chamamos de revisão pontual do plano diretor. Então nós precisamos colher em média 50 mil assinaturas, não queremos chegar a 100 mil assinaturas. Eu quero saber se a Câmara Municipal de Goiânia vai peitar a cidade. O Ministério Público Estadual também está tomando medidas para tentar intervir nas alterações e pode entrar com uma ação na Justiça contra as mudanças. Bom, professor, inicialmente gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as implicações dessas alterações no plano diretor para o projeto urbanístico da cidade, para a cidade como um todo. Eu acho que a primeira questão que é fundamental a gente pensar, refletir, é sobre o modo como foram feitas essas modificações, né?
Porque a proposta do Estatuto da Cidade é que o plano diretor seja participativo e que haja um controle social, né? Existem sempre vários caminhos que a gente pode tomar para direcionar o rumo da cidade e existe, é natural, existe um conflito de interesses e várias maneiras diferentes de encarar a questão urbana. Só que o Estatuto da Cidade estabelece um processo democrático em que a população e as diversas entidades vão poder discutir e se posicionar e que a gente possa, através do debate, estabelecer o que é melhor para a cidade, né? O que aconteceu nesse processo, como ele aconteceu agora, foi que as opiniões, os pontos de vista, as audiências públicas não foram levadas em consideração. E as propostas que foram aprovadas são todas contrárias ao que foi o debate público, né? Houve 2 reuniões, professor, uma, pelo menos, mais divulgadas, uma na UAB e uma aqui na Universidade Federal. Nem essas reuniões elas foram abertas e foram suficientes para debater esse plano com a população? Então, essas 2 audiências públicas, elas acabaram funcionando assim, para inglês ver, né? Porque tanto a Prefeitura quanto a Câmara fizeram a audiência, mas não levou em conta as coisas que foram debatidas na audiência. Então, inclusive, existe a possibilidade, aí, na verdade, o Ministério Público já escreveu um documento em que vai recomendar o cancelamento dessa lei, porque ela não foi cumprida o procedimento legal, que era levar em consideração, tem que ser levado em consideração as coisas que são discutidas numa audiência pública. Bom, professora, é muito discutido em relação a essas, principalmente a 2 alterações do plano diretor, que elas vão afetar de forma negativa o meio ambiente, principalmente aqui da região norte da cidade. Como é que isso vai acontecer? Como é que a senhora avalia essas alterações? Olha, do ponto de vista, considerando que que o plano diretor em vigor, entre aspas, né, porque, na minha opinião, ele já foi desvirtuado totalmente, esse plano diretor, eu vou retomar um pouquinho, porque ele foi construído a partir, inclusive, das premissas da Agenda 21 de Goiânia. Em 2002, começou a ser construída a Agenda 21, que definiu os parâmetros de uma cidade sustentável, de uma Goiânia sustentável, conforme está se dizendo aí, né? E essa foi uma construção coletiva, né, junto, inclusive, com a revisão do plano diretor. Os 2 instrumentos de planejamento, eles caminharam juntos, né? E nessa estrutura, as principais indicações eram evitar o adensamento da cidade, a principal indicação, e ocupar os vazios urbanos. À época, Goiânia possuía mais de 100 mil lotes, no diagnóstico realizado, mais de 100 mil lotes com infraestrutura, 100 mil lotes vazios com infraestrutura, né? Isso, do ponto de vista da organização da cidade, né, é muito ruim, né? Então, de fato, o plano diretor ele já caminha na direção de uma cidade sustentável, de uma cidade compacta, como está se dizendo aí agora, né? Do ponto de vista das aprovações que foram feitas agora, na verdade, desvirtua toda essa concepção, uma vez que todos os eixos de acesso à cidade vão sofrer intervenções, né, e grandes intervenções, né, grandes liberações que foram feitas, tanto para a criação de polos industriais, a gente fala muito da região norte, mas é todo um conjunto de alterações, né, de liberações, por exemplo, de construções de prédios muito altos, na 85, no setor marista, enfim. Alienação de áreas vazias, de áreas passíveis de ser ocupadas por grandes empreendimentos, como o Batalhão Anhanguera, né, enfim. Então, do nosso ponto de vista, assim, considerando os principais problemas ambientais de Goiânia, que tem a ver com o adensamento urbano, com o tráfego, com a qualidade do ar, né, que a gente respira, essas atitudes vão impactar mais ainda em algo que já vem se configurando como grandes problemas socioambientais de Goiânia. A gente tem que enxergar dessa forma, né? Porque não são só problemas ambientais, mas são problemas que têm uma dimensão também social, né? Então, isso tudo, a tendência
no nosso ponto de vista, é agravar cada vez mais. A gente continua com esse debate daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, o Conexões volta em instantes.